Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial. E hoje à frente do quadro Eu Sofri, porque a doutora Thaís Cremasco, que está aqui com a gente, advogada especialista, inclusive já conversou com a gente várias vezes aqui em outros vídeos do nosso canal, ela vai falar em nome das vítimas sobre um assunto muito interessante que precisa ser pautado, porque esse número, na verdade, ele estava meio que embaixo dos tapetes antigamente, agora vem surgindo com mais brutalidade, vamos dizer assim, que é a tal da pornografia de revanche. Então aqui a gente vai trazer todos os detalhes sobre esse tema, como que essas vítimas são afetadas, o que de fato é a pornografia de revanche e por que esse crime ele só acontece quando um conteúdo sexualmente explícito é divulgado contra uma mulher e não contra um homem também. Então, a doutora Thaís Cremasco está aqui com a gente. Doutora, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. É sempre muito bom quando a gente traz essas questões técnicas e a gente precisa ouvir de uma especialista o que de fato acontece, quais são as leis que respaldam as vítimas de tal conteúdo. E hoje a gente traz a pornografia de revanche. Obrigada pelo convite, é um prazer. Eu acredito que o conhecimento, a informação é o grande tesouro que tem na mão das mulheres e de toda a sociedade para que a gente combata a questão da violência de gênero. Então, acho que estar ligado nos direitos da mulher, entender quais são as violências que nós estamos expostas, é o primeiro passo, né, para caminhar, para seguir essa caminhada do combate à violência contra a mulher. Então, obrigada pelo convite, estou feliz de estar aqui, apesar de ser um tema denso, complexo, mas é um prazer estar aqui hoje conversar sobre isso. Prazer é nosso, doutora. Como mais uma vez eu sempre te digo, né, o nosso canal aqui está sempre de portas abertas. E para a gente começar aqui a tratar o nosso tema, né, que é a tal pornografia de revanche, nos Estados Unidos já é muito conhecido como revenge porn. Eu acho que até por conta dessa cultura estadunidense, a gente trouxe isso mais ativamente aqui para o nosso país e realmente a gente precisa escandalizar isso porque o que acontece nesse mundo online, o quanto isso prejudica essas vítimas, é muitas vezes mais maléfico do que uma agressão física, vamos dizer assim, né? Então, a gente precisa entender de fato o que é essa pornografia de revanche e por isso eu passo a bola para você para a gente começar a contextualizar isso. Tá certo. Bom, a Lei Maria da Penha traz 5 tipos de violência, né? Então, a mulher está protegida contra a violência física, violência sexual, violência moral, psicológica e financeira. Então, quando a gente pensar no porn revenge, né, na pornografia, a gente precisa entender que muitas vezes essas mulheres elas não são atingidas, né, na violência que a gente mais conhece, que é a física. Então, normalmente, essa violência vai abarcar a questão da violência moral, da violência psicológica e algumas vezes na violência financeira, porque essa mulher, ela é de alguma forma extorquida, né, se você não fizer tal coisa ou se você não me pagar um tanto, eu vou apresentar essas imagens, eu vou divulgar essas imagens do seu corpo que podem ou não ter sido pega, capturada com autorização da vítima, né? Muitas vezes a mulher autorizou, encaminhou aquelas imagens, mas o que a lei proíbe é justamente a divulgação dessa imagem para terceiro. Então, acho que o primeiro ponto é entender que esse revanchismo ele viola o direito à integridade moral, né, à integridade sexual, ao decoro da vítima, né, essa questão de que a mulher vai se sentir ofendida, humilhada e violada mesmo dentro de uma sociedade que é bastante machista. Exatamente, fora o constrangimento e a vergonha que causa a vítima, né? A gente sabe que acontece tanto do lado masculino quanto do feminino, mas 95% dos casos envolve quando algo, né, algum conteúdo sexualmente explícito atinge a mulher. Né? A mulher é a principal banalizada nesse sentido, porque a gente tem uma sociedade estruturalmente que diz o seguinte, quando o homem ele é violado, né, vou utilizar essa palavra, ele se torna uma pessoa bem vista, é o machão da sociedade, né? Agora, quando isso acontece, a mulher sendo vitimizada, aí a mulher ela é vista como algo prostituído. Ou seja, a sua imagem é totalmente abalada, né? E como que funciona? Porque essa mulher ela tem família, ela trabalha, ela tem um ciclo de amigos, ela tem uma imagem a ser respeitada pela sociedade, né? Então é bom a gente trazer esse ponto de que por que isso atinge todas as mulheres e não atinge os homens?
sendo que, na maioria dos casos, é também os homens quem compartilham esses conteúdos contra ex-namoradas, contra ex-ficantes, ex-mulheres, enfim, né? Por isso que chama pornografia de revanche, que é como se fosse o ato do homem não aceitar um término de relacionamento ou, por conta de um término de relacionamento, acabar divulgando essas imagens sem o consentimento da mulher. O motivo número 1 que as mulheres morreram, né, no ano de 2022 na mão dos seus parceiros foi o homem não aceitar o término. Essa é sempre a motivação pioneira na questão da violência contra a mulher. E daí veja, né, quando a gente percebe essa violência, né, da pornografia de revanche, ela também ocorre na maioria das vezes quando o homem não aceita o término do relacionamento, ou por exemplo, quando ele é traído e ele quer se vingar daquela traição. Então, veja, isso demonstra uma questão muito importante, muito emblemática na nossa sociedade e escancara o machismo, justamente por essa fala que você teve, Léo, de mostrar assim, bom, se essas imagens são divulgadas por um homem, aquilo é visto, de um homem, é visto como uma coisa quase que positiva, né? Ele é realmente um garanhão, ele é um homem viril, e para a mulher isso é visto como uma humilhação. Só que como a gente não vai conseguir mudar essa lógica, né? Talvez nem nesse século. Então teve um discurso da ONU que diz que nós vamos precisar de 300 anos para conseguir igualdade efetiva entre homens e mulheres nas coisas mais básicas, salariais, violência. Então o machismo ele vai precisar de muitos séculos para ser desestruturado, né, para que essa lógica saia do nosso sistema. Então, entendendo que a gente ainda vive nessa lógica, a proteção, né, através das leis, não só penais, mas também leis que garantem à mulher indenizações por conta dessa exposição e dessa violência, são de extrema importância. A gente precisa entender que a mulher, além de criminalizar essa conduta, ela vai ter direito a uma indenização por danos morais em decorrência dessa humilhação e dessa exposição. Então, acho muito importante trazer esse alerta, né, para os agressores e esse amparo às vítimas de entender que sim, a legislação está do lado das mulheres, não só para criminalizar essa conduta, que é importante, mas também entregar a essa mulher uma contraprestação financeira em decorrência de toda essa humilhação e violência. E que lei é essa, doutora? A legislação, existem várias legislações esparsas, né, dentro do sistema penal e civil. Então, tem a indenização por danos morais, que é uma lei civil, é um outro processo que essa vítima faria, né, em decorrência desse desejo em ganhar, né, dinheiro para que ela seja, de alguma forma, recompensada da violência. E daí, dentro do Código Penal, existem artigos, a Lei Maria da Penha também vai proteger as mulheres, e tem a lei específica, né, que é a Lei Rose Leonel, e que a gente chamou, né, a Lei 13.772, que fala da mulher que tem violado as suas imagens através de registro não autorizado da sua intimidade. Então, são uma série de legislações, não só criminais, mas também civis, que vêm proteger a vítima dessa violência, que não deixa de ser uma violência de gênero, né, não deixa de ser uma violência contra a mulher, que, como você falou, acaba, de alguma forma, atingindo majoritariamente as mulheres. Ou seja, perante a justiça, é possível sim solicitar a retirada de um conteúdo não autorizado por conta da lei. Com certeza, inclusive, Léo, de uma forma urgente, né? Existem pedidos dentro da legislação trabalhista que são tutelas de urgência, que o juiz, ele toma algumas decisões sem ouvir a parte contrária. Isso já aconteceu no coletivo que eu atuo, Mulheres pela Justiça, quando um agressor, veja que absurdo, ele matou a vítima. E depois, como forma de tentar se defender desse feminicídio, ele postou no Facebook, no dia que ele matou a vítima, prints não só íntimos dessa vítima, mas também demonstrando que essa vítima estaria saindo com outro homem, a fim de demonstrar que foi um crime de ódio em decorrência da traição. E nós entramos, então, a advogada Maíra Reck, que atua no nosso coletivo, uma grande advogada, ela fez um pedido de emergência para que o juiz, independente de ouvir a parte contrária,
determinasse a exclusão desse conteúdo das plataformas de rede social. E assim foi feito. Só com a demonstração dessa exposição, o juiz então determinou que fossem retiradas imagens daquela mulher que já tinha sido morta. Então, nem quando a mulher morre, ela não tem paz, ela não tem respeito, ela não tem direito à preservação da sua dignidade. Veja que absurdo, é um caso super emblemático. Nossa, isso é terrível, né? É abjeto, né? Sim, e você citou uma coisa que eu queria trazer aqui, que eu achei muito interessante você ter falado isso, da imagem da mulher no trabalho. Né? Não são raros os processos que a gente já atuou no coletivo de mulheres que no local de trabalho tiveram seus computadores ou celulares invadidos, né? Deixar um celular aberto, alguém entra nas fotos, encontra um nude daquela mulher e aquilo viraliza dentro do ambiente laboral, né? E como isso de verdade ataca a saúde mental da mulher, ataca a capacidade dela de produzir no trabalho, porque ela fica exposta perante aquele coletivo. Então, você trouxe uma coisa muito interessante, que é essa visão, né, de como essa pornografia explícita para a sociedade vai minando a autoestima e a saúde mental da mulher em vários campos. Claro, com certeza. A gente tem vários casos aqui de mulheres que nem conseguiram levar um relacionamento adiante, porque no relacionamento anterior as fotos íntimas foram expostas, sem o consentimento da vítima, e o parceiro atual resolveu, né, por motivos pessoais, não seguir aquele relacionamento com a pessoa porque ela estava publicamente exposta, né? Então acabam falando mal, acabam sujando a imagem, a autoestima da mulher vai para o chão, porque não tem o que fazer, né? Então, assim, olha as várias violências que são cometidas e os vários aspectos que afetam. Porque, de fato... Sim. A gente precisa trabalhar em três frentes, quando a gente pensa na pornografia de revanche. A penalização é importante, então... A necessidade dessa legislação penal, né, que protege a mulher dessa repercussão. Então, tudo que o Código Penal traz, né, para proteger a mulher é extremamente importante. Então, o fato da pessoa responder um processo, poder ser preso, né, não sei se isso vai acontecer ou não, mas existir essa possibilidade na lei é importante, né? Então, que essa proteção do Código Penal, das fotos publicadas, do registro não autorizado, da invasão dos meios, né, para roubar essas fotos, tudo isso é muito importante. Se acontecer uma extorsão, todo o Código Penal precisa proteger. Só que, para além dessa proteção criminal, a gente precisa trabalhar a questão do agressor pagar a indenização por ter exposto e prejudicado a vida daquela mulher, e também essa reeducação, né, de, por exemplo, isso é muito comum e a gente esquece de como as grandes violências, elas são compostas por pequenas violências. Então, um grupo de WhatsApp de homens que recebe uma foto de pornografia de uma mulher, algum homem tem que se levantar contra aquilo e dizer, gente, por que a gente está rindo disso? Por que a gente está compartilhando essa informação? Por que isso ainda é um problema na nossa sociedade? Então, de repente, essa questão da educação, né, da gente tentar pensar diferente, sair do senso comum, é extremamente importante, porque além da punição, precisa haver uma reeducação, precisa haver uma reflexão para que a gente entenda por que na nossa sociedade isso ainda é tão importante e isso ainda, de alguma forma, expõe tanto nós, mulheres, e isso não é, de alguma forma, uma verdade quando a gente está falando sobre homens. Então, a gente precisa também falar da questão da educação, dessa mudança cultural. Alguém tem que levantar a bandeira e criar esse alerta de que essa divulgação e esses compartilhamentos podem ser interessantes para os homens que estão se divertindo naquele momento, mas espera aí, e a vítima? E a família da vítima? E os amigos da vítima? Né? A gente tem que ter... Eu acho que a nossa sociedade, não só no quesito pornografia de revanche, mas quando a gente cita vários outros tipos de violência, a gente precisa de uma coisa que é muito importante e muito simples de ser conquistada e ser colocada em prática. Se chama empatia. A gente precisa se colocar no lugar do outro, a gente precisa ter essa responsabilidade afetiva com o próximo. Porque a partir do momento que a gente acha tudo banal, a gente não consegue colocar nada para frente. Mas eu acho difícil alcançar esse sentimento empático quando você vive numa sociedade que tem valores enraizados muito machistas.
Então, quando bater na empatia, e eu concordo com você que a empatia está em primeiro lugar, as pessoas, o olhar masculino e o olhar social precisa estar treinado para identificar a violência de gênero, para identificar o machismo, porque senão vai cair naquela coisa assim, mas por que ela deixou tirar foto? Por que ela fez a foto? Por que ela mandou o nude? Agora ela vai ter que pagar o preço, porque o sistema patriarcal e machista, ele é tão enraizado na nossa cultura e na nossa sociedade, que mesmo quando a pessoa tem uma empatia e pensa assim, se fosse minha filha eu não ia gostar, se fosse minha mãe eu não iria gostar, ele ainda essa ideia, né, machista de que a mulher tem culpa, né, de que a mulher não deveria, que o comportamento da mulher deve ser ditado por alguns valores, acaba sendo maior e acaba afastando os próprios homens desse sentimento de empatia. Mas é essencial que nós tenhamos homens treinados, com olhar treinado, para ajudar a combater esse tipo de violência, porque muitas vezes, claro que a legislação aconteceu, porque foi uma coisa, foi um caso, parece que foram milhões, né? Eu vou buscar o dado. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, eu tenho os dados aqui. Ótimo, então você traz os dados para o pessoal, porque a gente precisa entender que não precisaria chegar nesse ponto, né, para que alguém falasse, não, vamos parar, né, não tem por que a gente divulgar isso aqui. Então, as grandes violências, elas são formadas de pequenas violências, e são as pequenas violências que a gente precisa combater no dia a dia para ter uma mudança efetiva na sociedade. Concordo, e você citou agora há pouco, né, de que a mulher compartilhou o conteúdo, por isso que ela tem que pagar pelo que ela fez. No modo grosseiro, mas espera aí, a pornografia de revanche, ela envolve várias outras coisas, como a gente já citou aqui também. Envolve o roubo de arquivo, envolve a publicação sem o consentimento, quando a pessoa permitiu a gravação, mas não permitiu a publicação. Envolve muitas vezes quando a pessoa, o agressor, ele tem uma câmera escondida e filma sem a pessoa saber. Então a gente tem vários pilares aí que devem ser levados em consideração, porque esse registro não autorizado, ou mesmo sem o conhecimento da vítima, também acontece. A gente teve vários casos aí de pessoas que alugavam casas nesses sites específicos e quando chegavam no quarto ali, viam que tinha câmera escondida no despertador, no relógio, ou seja, né, a gente tem vários tipos de agressão que estão dentro da pornografia de revanche. E não só de fato quando a mulher liberou essa gravação e, obviamente, não liberou a publicação. Sim, é verdade, e acho que é importante trazer essa informação para que o ouvinte entenda, né, que a legislação está muito preparada. Eu acho que serve para isso, para entender que a legislação está preparada para todas essas nuances, né? Então, mas e a mulher que não sabia? Mas e a pessoa que colocou a câmera escondida? Tudo bem, a legislação está protegendo todas essas situações e é verdade que acontece muito isso, mas a gente precisa proteger com mais veemência a mulher que quis contribuir, que quis sim compartilhar. Ela tirou um nude, ela fez um vídeo, ela passou para o parceiro, mas ainda assim ela precisa estar protegida. A gente precisa olhar para essa mulher. Por quê? Porque a nossa sociedade é tão machista que sempre vai buscar revitimizar a vítima da violência. Ela vai chegar na delegacia depois de um estupro e vão perguntar para ela se ela bebeu, se ela estava de calcinha, com que roupa ela estava. Então a gente precisa entender que até no caso da mulher que não tomou nenhum cuidado, que fez o vídeo e postou para o cara que ela conheceu naquela noite, ainda essa mulher, ainda ela tem que ter a proteção e ela tem a proteção. E é verdade que a gente precisa também, né, informar toda a sociedade que essas violências, essas transgressões existem, inclusive, vou voltar puxando aqui sardinha para o meu lado, no ambiente laboral. Claro. Mulheres que são invadidas no ambiente de trabalho, casos de pessoas que deixaram câmeras e celulares gravando mulheres dentro dos banheiros e vestiários no ambiente laboral. Então, para a mulher brasileira é todo dia um 7-1 mesmo. Exatamente, até porque, doutora, a liberdade sexual é um direito de todos nós, né? A gente agora, infelizmente, a gente tem que tomar muito cuidado, eu digo isso em nome das vítimas, assim como você também, tem que tomar cuidado em relação a como expressá-las de forma online. Porque a gente sabe que as redes, elas funcionam para várias coisas que trazem benefício, assim como a sua página Mulheres pela Justiça, assim como outras páginas que estão do lado das mulheres, mas ao mesmo tempo, ela serve como uma rede de disseminação de coisas ruins que interfere totalmente na vida
desse público que é atingido, dessas vítimas. Sim, inclusive, essas montagens, né, que a gente sabe que na legislação específica que você vai comentar aqui, isso também foi uma realidade, né, na Rose Leonel, que quando o agressor não tinha mais, né, o que divulgar, ele começou a fazer montagens. Isso é bastante comum, né, acontece no dia a dia das mulheres de existir essas montagens para expor a vítima mais ainda a uma situação de violência. Então, quando a gente fala, e daí eu acho que a gente tem pontos diferentes aqui de visão, eu e você, e eu acho muito importante que esses dois pontos fiquem bem claros, porque você sempre está trazendo na sua fala essa importância de que a mulher, de alguma forma, se proteja. E eu acho que essa fala ecoa muito para as mulheres e acho super importante. Mas eu, numa visão mais feminista radical, no sentido de dizer assim, a mulher não tem que se preocupar com nada. Ela tem que divulgar o que ela quiser, do jeito que ela quiser, fazer o que ela quiser, nem olhar para o lado e depois o agressor que vai ter que pagar pelo que ele fez. Então, são visões muito similares dentro de uma própria realidade que abarca formas de pensar muito diferentes, que a gente precisa trazer isso para as pessoas, para a pessoa entender assim, se você é uma mulher mais reservada, quer tomar cuidado, a lei vai estar te protegendo. Mas se você não for também, a lei vai estar te protegendo igual. Eu acho que a gente precisa trazer essa visão para que as pessoas se sintam livres para poder viver numa sociedade onde ela não seja violentada pelo simples fato de querer dividir uma questão da sexualidade dela com alguém. Concordo. E quando você diz isso, me sobe mais um negocinho na cabeça, que é o fato de, hoje, ao invés da gente falar para as mulheres assim, sinta-se tranquila em relação à sua liberdade sexual, divulga o que você achar necessário, que você vai estar amparada pela lei, o agressor tem que ser punido, a gente fala o quê para as mulheres? Não faça isso, não faça aquilo, porque pode ser que isso seja escandalizado, pode ser que isso venha a tornar-se público. Então a gente tem uma engrenagem que está rodando ao inverso, né? Sim. A gente apoia de uma forma que não deveria ser apoiada, isso é o que eu quero dizer. O apoio que a gente deveria dar você tem a lei, e se você está naquele seu momento íntimo com o seu parceiro, com uma pessoa que você confia, ou mesmo com uma pessoa que você conheceu na noite e que te traga alguma confiança para aquele momento, sinta-se à vontade para divulgar aquilo para ele. Claro que isso tem que ser, se isso for divulgado de alguma forma, tem que ser consentido. Mas não, a gente acaba trazendo para um outro lado. A gente acaba falando para a pessoa assim, não faça isso porque é um medo, né? É um medo. A gente já traz esse medo para a pessoa. Já está escandalizado, já está estruturado. É por isso que é muito bom falar com homens desconstruídos, e é por isso que eu insisto tanto que a solução dessas violências contra a mulher precisa do apoio de homens como você e como outros homens que são desconstruídos. Porque a lógica é justamente essa. Falar para a mulher, cuidado com o que você compartilha, para mim, é o novo assim, senta de perna fechada, fala baixinho, mulher não fala palavrão. Então, para mim, é mais uma forma de você tentar, de alguma forma, moldar um comportamento que não deveria ser moldado aí. Né? Nós estamos vendo uma sociedade onde as mulheres saem para um bar e alguém coloca uma coisa na bebida delas. Muitas vezes elas são estupradas, filmadas e esses vídeos são viralizados. Exatamente. Então, assim, a gente precisa parar de tentar organizar e opinar nas condutas das mulheres, mas tentar pensar por que a sociedade ainda entende como viável a projeção dessa violência que os homens estão perpetuando, né? Porque mandar um nude seu, mandar um vídeo íntimo seu, não é e nunca será um crime. Toda mulher, toda pessoa tem o direito de fazer isso. Claro que isso vai passar a ser criminalizável se isso não foi pedido, né? Você não pode fazer isso sem a autorização do receptor. Mas depois que isso aconteceu, a gente precisa parar de pensar, mas também foi mandar vídeo para o cara que acabou de conhecer? Sim, mandou. E a obrigação dele, enquanto homem, enquanto cidadão, enquanto pessoa que obedece à legislação, é guardar aquele vídeo para ele ou apagar se ele não gostou. Exatamente. Mas ele não pode passar aquilo para frente. E é muito importante a gente ressaltar que pornografia de revanche é crime. Desde 25 de setembro de 2018, a gente tem a lei Rose Leonel, a gente vai explicar por que essa lei se chama Rose Leonel, né? A gente vai entrar no caso dela daqui a pouquinho, mas está previsto no Código Penal, inclusive com reclusão de até 8 anos. Ou seja, a gente tem que colocar na cabeça das pessoas que tanto a divulgação quanto a gravação não permitida, não consentida, é crime. O compartilhamento é crime.
está previsto na Lei Rose Leonel. Então a gente tem que tomar cuidado e mostrar isso para as pessoas, que existe uma lei que ampare e que puna esses agressores. Porque, de verdade, doutora, eu vejo muito aqui no canal, inclusive, vários casos que chegam que, apesar da lei prever a punição, a prisão, muitas vezes o agressor ele só passa por medidas cautelares, pagamento de cesta básica ou algum serviço em prol da sociedade. De fato, poucas pessoas são severamente punidas como deveriam ser. Existe uma crítica dentro da questão do sistema, né, punitivista do nosso país, de como as questões de violência contra a mulher, elas são tratadas dentro do sistema penal. E eu tenho um pensamento que é um pouco diferente da maioria das pessoas. Eu, enquanto vítima, eu entendo que o que a vítima mais quer é aquela punição mais severa, cadeia e etc. E eu acho que isso é legítimo, né? Você está sofrendo uma violência, você está com dor, então você quer ver a pessoa de fato presa. Mas eu acredito que o nosso sistema prisional não propicia uma reeducação suficiente para que a pessoa saia daquele lugar aprendendo alguma coisa sobre o crime que cometeu. E essa é a minha crítica em relação a isso. Então, concordo totalmente com essa visão de que tem que punir, sim, de que é necessário, sim, cadeia, inclusive, né, porque muitas pessoas têm a vida destruída em decorrência de uma violência como essa. Então, eu não estou passando a mão na cabeça de quem comete esse tipo de violência, mas eu acho que precisa ir além disso. Nós precisamos reeducar as pessoas para que elas entendam o tipo de violência, porque, na verdade, o que vai acontecer? A pessoa que pode pagar um bom advogado, ela não vai ser presa por um crime dessa natureza. E daí isso acaba me incomodando. Então, já que só vai prender pessoas que não têm dinheiro para pagar um bom advogado, então é melhor não prender ninguém e a gente fazer um sistema onde, de fato, exista uma reeducação e uma punição efetiva para todos iguais. Então, essa é a questão que pega para mim. Eu acho que, se for para prender, teria que prender todo mundo. Quem tem bom advogado e quem não tem. Quem tem condições financeiras e quem não tem. Esse seria o melhor dos mundos, né? Exato. Já que o nosso sistema não propicia essa igualdade, eu entendo que, sim, tem que ter a previsão legal de penalização através, inclusive, de prisão, mas precisa que esse agressor, ele precisa prestar serviços, não ir lá varrer um chão. Ele precisa entrar na rede social, na mesma que ele usou, e fazer vídeos explicando por que a conduta dele foi errada. Ele precisa, sim, se desculpar publicamente, esses vídeos viralizarem, porque a gente pensa só na prisão, mas a gente esquece de como a educação é transformadora. Claro. Eu acredito muito que a gente precisa ter um sistema punitivista que traga outras estratégias, outras soluções de conflitos, que não seja apenas prender aquela pessoa, porque a gente sabe que é um crime de menor potencial lesivo, né, dentro dos crimes, por exemplo, contra a vida, porque é um crime contra a honra, e que aquilo vai ser visto dentro do direito penal de uma forma menos importante. Então, a gente precisa não parar só na questão das penas que são tradicionais, né? Então, você usou a sua plataforma do Instagram com não sei quantos seguidores, então você vai usar essa mesma plataforma para reeducar as pessoas, né? O Calvo do Campari, por exemplo. Então, se ele usou daquela visibilidade para atingir e violentar uma centena de mulheres, eu não quero que ele seja preso. Eu quero que ele use essa mesma plataforma para corrigir a violência que ele cometeu. Então, a gente precisa começar a pensar em penas que tenham resultados mais práticos e mais transformadores na vida na mudança da vida das mulheres. Porque, de fato, se uma pessoa comete esse crime, né, um homem que propaga todo esse conteúdo, e ele for preso, é mais uma pessoa presa. Eu entendo o que você quer dizer. É mais a pessoa presa. Quem divulgou, quem recebeu, quem compartilhou, vai continuar fazendo a mesma coisa quando receber de outra mulher, de outra mulher e de outra mulher. Então, né, isso continua sendo alimentado de qualquer forma. Eu entendo o que você quer dizer. E, de fato, a gente precisaria de medidas educativas para mostrar para as pessoas como é que funciona isso, né? E a educação, na minha concepção, se a gente tivesse, de fato, uma educação de ponta, melhoraria diversos aspectos da nossa sociedade, não só a pornografia de revanche, mas várias outras coisas, inclusive coisas que a gente já conversou aqui, como racismo, o racismo na escola, o racismo estruturado, enfim, vários outros assuntos e temas que são tão sensíveis aqui no nosso país, né? De fato, eu concordo com você, doutora. E agora vamos falar um pouquinho da Rose Leonel,
que a gente for da Lei 13.772 de 2018, né, que leva o nome da Rose Leonel, mas quem foi a Rose Leonel, né? A Rose Leonel era apresentadora, né, e ela foi vítima dessa violência, da tal da pornografia de revanche, pelo seu ex-companheiro de 2005 até 2013. Então a gente pode pegar aí que ela ficou lutando durante 8 anos perante a justiça para conseguir fazer alguma coisa para aquelas milhares de compartilhamentos dos seus vídeos íntimos serem retirados do ar. Né? Porque isso vira uma cadeia enorme, inclusive foi parar em outros países, de acordo com a perícia. E como fazer para eliminar isso, para excluir isso, uma vez que durante tantos anos a imagem dela está sendo veiculada por todo o país, né? É terrível falar isso. Mas, por conta da Rose Leonel, por conta de toda essa força que essa mulher teve para ir atrás dos seus direitos, foi elaborada uma lei que começou a vigorar em 2018, que traz o seu nome. Isso aí, só como você mesma disse, né, só para a gente trazer essa informação, foram mais de 7 milhões de compartilhamentos, né, das imagens íntimas que ela mandou para o ex-companheiro. Depois que ele não tinha mais imagens para divulgar, ele começou a criar montagens em sites pornográficos com o rosto da Rose Leonel. Essa prática é chamada de deepfake, né? Olha só que terrível. E além disso, ele distribuía CDs na rua para as pessoas com as imagens, com os vídeos. Gente, eu fico imaginando, colocando na minha cabeça como que pode uma pessoa perder o seu tempo, de verdade. Ela perde o tempo dela para acabar com a vida de uma outra pessoa. Meu, ele teve que passar as imagens para um CD, levar para a rua para distribuir para outras pessoas. Com qual objetivo? O que ele ganharia com isso, né? De onde vem esse ódio, esse rancor para uma pessoa que, em algum momento, ele fez juras de amor? Sim, eu acho importante ressaltar que a lei deixa bem clara, né, que esse registro não autorizado da intimidade sexual de uma pessoa tem a punição que pode ser até de detenção de 1 ano, né? A lei fala de 6 meses a 1 ano de detenção, e também existe um outro artigo que fala sobre a divulgação de cena de sexo, pornografia, sem consentimento da vítima, com compartilhamento, né? E tem a pena que pode chegar a 5 anos de reclusão. Então, existe uma penalidade, inclusive de prisão, para quem comete esse tipo de violência. E também, né, quando os legisladores, quando os juízes forem verificar qual vai ser a pena aplicada ao caso concreto, se as pessoas envolvidas, né, autor e vítima, tiverem uma relação sexual ou uma relação de intimidade, uma relação afetiva, essa pena vai ser aumentada, porque daí tem aquela questão de que a vítima confiou naquela pessoa de alguma forma, então vai ter um agravamento da pena. Então, eu queria fazer essa pontuação e dizer que sim, né? Por que isso acontece? Isso acontece porque a gente vive numa sociedade que é machista. Então, eu gosto muito de dizer assim, quando eu pergunto para você, você acha certo um amigo seu divulgar cenas de sexo com a ex-namorada? Você vai me responder prontamente que não. Agora, se eu te perguntar se você já riu de uma piadinha que alguém tenha feito de mulher que lava a louça, a gente não vincula as grandes violências às pequenas violências. E eu acho que aí mora o maior problema, a maior dificuldade de acessar mudanças na nossa sociedade. A gente acredita que pequenas posturas machistas, né, no sentido, com essa roupa você não vai, mulher minha não faz tal coisa, mulher minha não usa decote, essas pequenas posturas são as posturas que, de alguma forma, embasam esse tipo de violência. Então, quando você fala, Thaís, da onde, por que essa raiva? São dessas pequenas coisas. Eu te respondo com segurança, são dessas pequenas coisas. É motivado por essas violências que está tão introjetado na cabeça dessa sociedade machista que a gente vive, que faz com que o homem perca sim o tempo dele, perca o dia dele, fazendo CD, distribuindo na rua e destruindo a vida de uma mulher, infelizmente. A gente vê que os agressores, eles buscam motivações para aplicar esse crime, né? É terrível pensar isso, né? Eles buscam justificativas e, mais uma vez, a gente volta a dizer aqui, a vítima, ela é revitimizada. Ela sofre essa agressão que
é silenciosa, porque é uma ameaça e muitas vezes é uma violência mais complicada do que uma violência física, porque deixa uma ferida gigante, né, porque suja a imagem da pessoa. E o homem, ele busca justificativas para isso e ainda coloca a culpa na mulher, né? A sociedade implanta essa culpa na própria mulher, que já foi vítima, né? Como pode isso acontecer? É a revitimização, né? O sistema acaba, sim, revitimizando as pessoas que, de alguma forma... E isso é interessante na pornografia de revanche, porque, assim, tudo que a pessoa está sofrendo é a exposição da imagem dela. Então, quando ela vem para uma advogada, ela já não aguenta mais ser exposta. E dela vai ser exposta mais uma vez no processo. Novamente aquilo vai, porque assim, a gente sabe que o processo vai correr em segredo de justiça, porque vão ter fotos íntimas, mas quem mais vai ver as fotos íntimas e o vídeo, o juiz? Os assessores de gabinete, os secretários de audiência, os advogados, as partes. Então, ela, mais uma vez, ela acaba se expondo a uma situação que ela só queria que não tivesse acontecendo, né? Então, de verdade, a revitimização nos crimes de violência de gênero acaba sendo quase que uma regra, né, para as mulheres que sofrem com esse tipo de ameaça, violência, extorsão. Não, uma sessão de tortura psicológica terrível. Terrível. Sim. A Rose Leonel, ela, falando dela, né, que ela é um exemplo de uma pessoa que teve força e muita coragem para ir atrás dos seus direitos, depois de tantos compartilhamentos e uso indevido da sua imagem. Ela ficou lutando durante 8 anos, mas a lei veio em 2018, 13 anos após o primeiro compartilhamento, a primeira vez que ela viu que ela sofreu agressão, né? Porque muitas vezes essa agressão não acontece só sem o consentimento, mas também sem o conhecimento, né? A pessoa nem sabe, a agredida nem sabe que aquilo está acontecendo e aquilo cai no colo dela através de um amigo, de um familiar, né? Muitas vezes ela é pega de surpresa com aquilo. Tem um caso que a gente teve conhecimento através do coletivo, onde o agressor mandava as fotos íntimas para os pais da vítima. Vídeos íntimos para os pais idosos da vítima. E quando e os pais, numa situação de não saber o que fazer, procuraram, né, auxílio jurídico. Então, veja, e depois levar isso para a mulher, né, para ela entender o que está acontecendo. E uma outra coisa que, enquanto você falava, eu pensei que é muito interessante, é que quando a mulher é vítima de pornografia de revanche, a dignidade dela é colocada em xeque. Eu acho isso uma coisa muito violenta. Eu acho que isso é uma forma de revitimização muito importante que acontece com as mulheres que são vítimas desse tipo de crime. Por quê? Porque se a mulher tiver uma postura, muitas vezes, de lutar, né, muitas pessoas vão questionar a conduta dela. Mas será que ela estava querendo aparecer? Mas... olha o que ela estava fazendo, olha como que ela se comporta, ela vai ser novamente julgada, né? Então, normalmente, depois ainda de ter que tirar força, não sei de onde, para lutar contra isso, ela vai ter que ter uma postura que agrade a sociedade, para que de nenhuma forma as pessoas pensem que ela está tentando se aproveitar daquela situação, para que de nenhuma forma as pessoas pensem que ela agiu de uma maneira incorreta ao compartilhar aquele tipo de situação, como se, na verdade, o lugar da mulher não fosse em lugar nenhum para a sociedade. Né? A gente está lutando aqui para que o lugar da mulher seja onde ela quiser, mas na verdade, se a gente está trabalhando, a gente pode ter a nossa privacidade invadida. Se a gente está num momento de intimidade, a gente está podendo ter a nossa privacidade invadida. Se a gente termina um relacionamento, a gente pode ter a privacidade invadida. Então, às vezes, a sensação que dá para as mulheres é que não existe lugar para a gente, né? Porque a gente pode ser julgada e revitimizada em qualquer lugar, né? Estou dizendo de mulheres que estão trabalhando, deixaram o PC ligado e, ao sair do PC, descobriram que as fotos dela, que ela tinha pessoal, foram vazadas. Então, é muito difícil mesmo a gente conseguir agradar os anseios do patriarcado. Acho que o melhor mesmo é tentar lutar para que mude essa lógica, que a gente tenha liberdade, né, de conseguir ser respeitada sem ter que esperar 7, 8 anos para que isso vire uma lei, né? Podia ser uma coisa natural. Com certeza. E, doutora, você que é uma ativista aí para a liberdade feminina, os direitos femininos, e entende muito bem tudo isso que a gente está falando, principalmente quando a gente trata de um assunto relacionado a direitos humanos, em relação à educação, o que você acha que poderia ser colocado em prática, o que poderia ser feito, novos projetos, para a gente ver essa pornografia de revanche, essa pornografia online sem o consentimento acontecer?
Nossa, eu penso em tantas coisas super pequenas. Então, por exemplo, a discussão de que nas escolas existe um tamanho de short que as meninas podem usar. Em vez de ensinar os meninos que eles têm que respeitar a mulher independente do tamanho dos shorts. Nas escolas, essa vergonha das meninas em menstruar. Né? Então, esconde o absorvente, ninguém pode saber, em vez da gente normalizar o ciclo menstrual, que é algo natural na vida de uma mulher. Então, quando a gente pensa na educação, eu realmente penso na desconstrução daqueles primeiros sinais do que é o machismo. Né? Então, papéis que são femininos. Então, por que a mulher cabe os papéis domésticos, né? Por que a gente ainda reproduz essa lógica dentro das casas, dentro das escolas, né? Por que a escola ainda discute o corpo da mulher como um convite, né? E não simplesmente falar, não, as meninas vão vir com shorts do tamanho que elas quiserem. E daí a gente precisa entender que isso não vai fazer com que todas as mulheres vão com shorts que mostre parte do corpo. Muitas mulheres vão optar por não ir. Né, entender que o corpo dela é um templo, que ela não quer mostrar aquilo para ninguém. Então a gente precisa começar a desconstruir essas pequenas lógicas que vão dando espaço para essas grandes violências. E daí eu acho que a escola é um lugar onde a gente tem a oportunidade de pensar o feminino, a mulher, o feminismo como algo que é lindo, como algo que merece respeito, e não educar as mulheres para agir de uma determinada maneira. Então, eu acho que esse é o grande papel da educação, né? Respeitar a mulher na sua natureza. A gente fala muito da natureza do homem, né? A natureza do homem é ser garanhão, a natureza do homem é ser agressivo, e a gente não fala da natureza da mulher. Por quê? Porque a nossa natureza é sempre questionada, a nossa natureza é sempre condicionada. Ninguém olha para a nossa natureza para tentar entender a nossa natureza, mas sim coloca a nossa natureza em xeque, né? Para dizer como a gente deveria ser e não como de fato a gente é. Muito bom. Uma mudança de prática, então, com certeza seria algo positivo. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que se encaixaria aqui na nossa entrevista, que é o seguinte: a gente não pode voltar no tempo e fazer um novo presente, mas podemos começar agora e fazer um novo futuro. Eu gosto muito dessa frase porque, de fato, né, a gente vê que vários setores do que a gente trata aqui no nosso canal, principalmente, estão abalados, estão invertidos, estão sendo feitos de formas errôneas, está tudo meio que o inverso, né? Então, peraí, o que a gente tem que fazer agora? Nós que estamos atrás do positivo, do que é certo, de mostrar o que é certo e o que é errado, o que a gente está fazendo agora para mudar as gerações que estão chegando aí? Porque, de verdade, quando a gente tem, como você muito bem disse aqui na nossa entrevista, e disse várias vezes, inclusive, quando a gente tem um racismo estruturado, quando a gente tem um patriarcado estruturado, essas pessoas não vão mudar. Muito dificilmente a gente vai ver essas pessoas que já têm essa estrutura montada, formada e enrijecida, mudar a sua opinião. Não vai mudar. Então a gente precisa parar e pensar, peraí, se está acontecendo agora e a gente não vai conseguir mudar esse nosso presente agora, o que a gente pode fazer num futuro próximo? Inclusive, não é por acaso que a ONU disse que levaríamos 300 anos para conseguir essa igualdade entre homens e mulheres. Não é por acaso, certo? É muito interessante quando você traz esse ponto, porque ninguém se enxerga enquanto uma pessoa machista, racista, homofóbica, numa primeira visão. Né? Então, por exemplo, a gente percebe isso na fala das pessoas. Então, a pessoa fala assim, eu não sou machista, mas eu acho que homem tem que ganhar mais que mulher, por exemplo. Ou eu não sou homofóbico, eu acho que gay pode ser gay, mas longe de mim. Né? Então, são frases que as pessoas acreditam, porque elas querem acreditar que elas não são preconceituosas. Mas, na verdade, o que faz a mudança efetiva é você desconstruir pensamentos. Né? Então, quando você fala, eu não sou machista, mas eu acho que homem tem que ganhar mais que mulher, eu acho que homem tem que pagar todas as contas da casa, você deixa de aprofundar num pensamento necessário para que você desconstrua essa lógica. Por quê? Porque do jeito que está, é o que você falou, do jeito que está agora, a gente tem uma sociedade que estupra uma mulher a cada 8 minutos.
Então, esse é o que está posto agora. Então, e a gente está nesse cenário com o que a gente construiu até hoje. O que a gente vai construir daqui para frente para criar um cenário onde não exista violência contra a mulher? Essa é a agenda da ONU, a erradicação da violência contra a mulher. Então, a gente precisa justamente desconstruir pensamentos que, num primeiro momento, são naturais, né? Então, de repente, que é aquilo que eu estou falando, eu estou numa roda, recebi um nude no primeiro momento, achei interessante, achei engraçado, mas o que eu tenho que fazer para além disso? O que eu preciso desconstruir no meu dia a dia para começar a permitir uma sociedade um pouco mais livre, um pouco mais justa para as mulheres? E isso é um papel de todos nós, é um papel das mulheres, é um papel dos homens, e fico feliz tá com um homem que consegue entender a importância dessa pauta. É muito bom quando a gente trouxe esse tema aqui para o nosso canal, né, pornografia de revanche. A gente tem a nossa diretora, a gente tem várias pessoas que trabalham aqui, tanto na frente da câmera quanto nos bastidores, né? E eu falei assim, né, sugeri seu nome, falei, vamos trazer a doutora Thaís Cremasco, porque ela tem um papel muito interessante, tem a página Mulheres pela Justiça, vamos conversar com ela. E a diretora falou assim, eu vou conversar com ela, porque é de mulher para mulher, talvez esse é um assunto mais delicado. Eu falei assim, deixa eu conversar com ela, deixa eu conversar, porque eu também quero entender mais. Talvez algumas coisas eu também faça errado, talvez quando eu vejo alguma coisa eu não incentive aquela pessoa a agir diferente. Então eu também quero conversar com a mulher, eu também quero entender o ponto dela, que é super importante para mim, porque o meu crescimento como homem na sociedade também vem de opiniões femininas. Então eu me certifiquei de falar assim, não, eu vou conversar com a doutora Thaís porque eu também preciso entender mais sobre esse assunto, porque esse assunto engloba seu filho, me engloba a minha mãe, engloba meu primo que é menor de idade, chega para várias pessoas que hoje têm acesso fácil ao smartphone, aos tablets, ao computador. Então, eu também quero entender mais porque eu posso talvez educar, claro, da minha forma, aquela pessoa mais nova, aquele amigo. Eu preciso trazer de uma forma educativa isso para a sociedade. Porque nem sempre a gente consegue ouvir o recado de uma determinada pessoa. Então, para muitas pessoas, ouvir a sua narrativa é mais fácil de tocar a pessoa de que aquilo é errado. Claro. Né? E é para a gente desconstruir algumas lógicas que a gente não percebe. Então, quando você fala, eu achei interessante quando você disse, nossa, eu fico pensando, né, o que faz um homem, e essa sua indignação, essa sua irresignação, a gente percebe que ela é verdadeira e isso acontece na sociedade. Mas quantos homens não chegaram para uma mulher no término de um relacionamento e falaram assim, você não vai encontrar ninguém melhor que eu, ou você nunca mais vai ser feliz? Né? São frases, eu já ouvi, eu acho que são frases que estão muito mais no nosso cotidiano e que a gente não percebe que muito, embora não seja uma pornografia de revanche, mas é um revanchismo que começa a se construir, né? Então a gente precisa, de alguma forma, estar atento a essas pequenas violências que vão construindo as grandes violências, e eu acho que é através do diálogo, através da educação, através da reflexão constante, do aprendizado constante, que todos nós vamos construir uma sociedade diferente dessa. Com certeza. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez. Quando você estiver aqui em São Paulo, venha conhecer nossos estúdios. A gente já conversou várias vezes, mas sempre em formato virtual. Mas venha aqui conhecer a gente, vamos tomar um café. Quem sabe a gente grava alguma coisa aqui presencialmente. Esses temas que são super importantes para a nossa sociedade, para o crescimento saudável da nossa sociedade. Isso que eu quero dizer. Muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez e a gente vai conversando, com certeza. Eu que agradeço, foi um prazer, estou sempre à disposição do programa, fico muito feliz em entender que esse assunto está sendo pautado e discutido e acredito que assim a gente vai caminhar para uma sociedade mais justa e mais livre. Hoje estivemos com a doutora Thaís Cremasco, ela que é advogada e trazendo pontos importantes sobre a tal pornografia de revanche. Eu vou enfatizar aqui, pornografia de revanche é crime e mais uma vez... Lei Rose Leonel 13.772 de 2018 considera crime o registro não autorizado da intimidade sexual. Punição é 6 meses a 1 ano de detenção. Você que recebeu o vídeo e vai compartilhar, pense bem antes de fazer isso. Lei 13.718 de 2018 criminaliza a divulgação de cena de estupro, sexo ou pornografia sem consentimento, inclusive o compartilhamento. A pena varia de 1 a 5 anos de reclusão. Ela prevê agravamento da pena se o autor mantém ou manteve relação íntima de afeto com a vítima ou se o ato foi por vingança ou humilhação, o que caracteriza o nosso tema, a pornografia de revanche. Então, gente, vamos colocar na cabeça que é o seguinte, ao invés de a gente falar para as mulheres pararem,
Vamos parar nós, homens, de divulgar, de produzir esse conteúdo sem autorização. Fica aqui, meu muito obrigado a todos vocês. As nossas redes sociais estarão disponíveis, a rede social da doutora também estará disponível, caso alguém tenha alguma dúvida. O nosso e-mail, op@medialand.com.br, também está aqui para vocês, a nossa produção está de portas abertas. E antes de finalizar, vou mostrar para vocês a minha caneca personalizada do canal Operação Policial, que está disponível para vocês na nossa loja. O link está na descrição desse vídeo, fiquem à vontade, tem vários itens lá, cadernos, moleskines, outras canecas, tudo para você do nosso canal Operação Policial. Muito obrigado e eu vejo vocês na próxima semana com outro Eu Sofri. Tchau, tchau.